Domingo o Brasil joga, e você com certeza já viu a discussão que tomou conta da internet. Algumas igrejas decidiram alterar o horário do culto e imediatamente começou um monte de críticas. E eu não estou falando aqui de pessoas que simplesmente discordam da decisão. Eu estou falando de pessoas que transformaram uma questão organizacional em uma questão espiritual. Você certamente já leu comentários tipo: Deus tem que estar em primeiro lugar. Estão trocando o santo pelo secular. Colocaram o futebol acima de Deus. Isso é idolatria. Se o jogo é no horário do culto, o crente não deveria assistir, não deveria nem pensar nisso. E eu acredito que esse debate ele revela um problema ainda maior. Não é apenas um excesso de zelo, sabe? Uma postura exacerbada, religiosamente falando. O problema é uma compreensão equivocada do que significa cultuar a Deus, do que significa viver para a glória de Deus. E por isso eu queria expor 3 reflexões aqui. A primeira é muito simples: o culto não é domingo à noite. O culto não está restrito ao dia e o horário. O culto, na verdade, é a reunião da igreja. É a igreja reunida em louvor a Cristo. É o povo de Deus congregando, ouvindo a palavra, cantando junto, orando, celebrando a ceia, vivendo a comunhão dos santos. É isso que a Bíblia nos manda preservar. Em nenhum lugar a Escritura transforma um horário em algo sagrado. Ou seja, não é o culto domingo 7 horas da noite que é santo. Não é o relógio que é santo, não é o horário, não é o dia. O que é santo é a reunião da igreja, o que é santo é a comunhão dos santos. Por isso, sinceramente, eu não vejo qualquer fundamento bíblico, exegético, para afirmar que a igreja peca simplesmente porque decide reunir o seu povo às 4 da tarde e não às 19 horas da noite. Isso não faz o menor sentido. Isso nos leva ao segundo ponto. Na maioria das vezes, esses pastores não estão mudando o horário porque valorizam menos o culto. Muito pelo contrário. Eles estão tentando preservar a comunhão. Pense na seguinte situação de um jovem que, uma vez a cada 4 anos, gostaria de assistir um jogo junto com seu pai, junto com a sua mãe, reunido ali dos seus irmãos, dos seus tios, tendo toda a sua família reunida. Parentes que, talvez alguns deles, nem cristãos são, mas que dificilmente estarão todos juntos em outra ocasião. É uma oportunidade quase que única. Quando o culto permanece exatamente no mesmo horário ali, cria-se uma tensão desnecessária. Se ele vai para a igreja, muitos o elogiam pela espiritualidade dele. Olha como ele é santo, rejeitou o futebol para estar aqui. Eu não te troco por nada. Né? Mas dessa forma, ele acaba passando o culto inteiro preocupado com o que está acontecendo lá fora. Se ele fica com a família, por outro lado, logo aparece alguém dizendo: trocou Deus pelo futebol, trocou Deus pelas coisas seculares, pelas coisas do mundo. Muitos pastores preferem evitar esse conflito, preferem não tensionar os seus líderes, não tensionar os seus jovens, alteram o horário do culto para que a igreja adore a Cristo com atenção, com alegria, com unidade verdadeira. E ainda em muitos casos, depois do culto, a própria igreja se reúne para assistir o jogo juntos, dando mais um reforço, dando mais uma opção para fortalecer a comunhão dos irmãos. Perceba a ironia. Uma decisão tomada justamente para preservar a comunhão da igreja acaba sendo interpretada, acaba sendo encarada como uma suposta falta de compromisso com Deus. Isso nos leva a um ponto ainda mais importante. Talvez o grande problema seja a maneira com que os cristãos têm enxergado a realidade. Ainda pensamos que a vida está dividida entre 2 categorias, o santo e o profano, o sagrado e o secular. Existe essa dicotomia do mundo e das coisas de Deus. Como se Deus estivesse presente somente durante o culto, mas deixasse de estar quando a família se reúne para almoçar, quando os amigos assistem uma partida de futebol ou quando nós desfrutamos de um simples momento de descanso. Só que essa não é a visão da Bíblia. Não é isso que a Escritura nos revela. Porque se nós
taxarmos Deus dessa maneira, nós estamos reduzindo quem Deus é. Nós estamos adorando a um Deus pequeno, nós estamos reduzindo a soberania de Cristo, nós estamos reduzindo o senhorio de Cristo. Os cristãos na história desenvolveram uma expressão chamada corandeu, não sei se você já ouviu falar. Essa expressão significa viver toda a vida diante da face de Deus, não apenas durante o culto, toda a vida diante da face de Deus. Um teólogo chamado Abraham Kuyper resumiu isso de maneira extraordinária quando ele disse: não há um único centímetro quadrado de toda a existência humana do qual Cristo não declare: é meu, é meu. Perceba o alcance dessa afirmação. Cristo é o Senhor da igreja, mas Ele também é Senhor da família. Ele também é Senhor do trabalho, da arte, da ciência, da cultura, do esporte. Herman Bavinck dizia que a graça não destrói a natureza, ela a restaura. Ou seja, Deus não veio para nos tirar da criação. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse: eu não peço que os tire do mundo. Mas ele veio para restaurar a nossa maneira como nós vivemos nesta criação. Francis Schaeffer combateu justamente essa falsa divisão, essa falsa dicotomia entre espiritual e secular. Para ele, Cristo é Senhor da realidade inteira. É por isso que nós, quando separamos demais as coisas, corremos o risco de usurparmos o lugar de Cristo, de tirarmos das mãos de Cristo a soberania que só Ele tem. É por isso que eu não consigo dizer que assistir um jogo de futebol seja, por definição, algo mundano. Pode ser, dependendo do coração. Isso é verdade, eu tenho que concordar. Assim como o trabalho pode se tornar um ídolo. Assim como o dinheiro pode se tornar um ídolo. Assim como o ministério na sua igreja pode se tornar um ídolo. Assim como o pastor pode se tornar um ídolo. Como o dízimo que você dá pode se tornar um ídolo. Até a religião pode se tornar um ídolo. Porque o problema não são as coisas. O problema nunca foi a criação. O problema sempre foi o coração humano. Agora, imagine uma família reunida, compartilhando uma refeição saborosa, conversando, rindo, celebrando, se alegrando de forma pura, assistindo o jogo do Brasil, unidos com toda a nação, celebrando, recebendo aquele momento com gratidão a Deus. Por quê? Eu pergunto para você. Por que isso seria necessariamente menos espiritual do que qualquer outra expressão da vida humana? Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Perceba, qualquer outra coisa. A glória de Deus não está restrita às paredes da igreja, não está restrita ao horário do culto, não está restrita à liturgia. A glória de Deus alcança toda a vida. A glória de Deus alcança todas as estruturas, alcança cada centímetro da existência humana. Então, na minha opinião, a pergunta não é se o culto aconteceu às 4 ou às 7 da noite. A verdadeira pergunta é essa: Cristo é Senhor apenas das 2 horas que você está lá no domingo à noite? Ou Cristo é Senhor das 24 horas do seu domingo? Porque se Ele é Senhor de tudo, então toda a nossa vida, inclusive os momentos que nós estamos com nossa família vendo futebol, toda ela deve ser vivida corandeu, diante da face de Deus.